Um mundo de materiais. Você sabe por que a âncora afunda, mas o navio flutua? Sabe do que são feitas as boias para evitar que as pessoas afundem na água? Os materiais têm características muito diferentes, e isso faz com que um navio e uma boia sejam feitos de materiais distintos. Você já estudou algumas propriedades dos materiais, porém, há muito mais para descobrir. O João de Barro é uma ave muito comum no Brasil, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Esse pássaro é personagem de várias lendas e histórias, como a que você vai ler a seguir. O nome dessa ave vem do tipo de ninho que ela constrói, o qual é feito de barro, palha e pequenos gravetos. O macho e a fêmea constroem o ninho juntos, deixando uma pequena abertura para a entrada. O ninho pode durar muitos anos. Aqui tem a foto do João de Barro em seu ninho. João de Barro terminou sua casa, escolheu um poste de rua para fazer um ninho onde morar. O sofá fez do algodão que saltou do curativo do menino que jogava bola no terreno baldio da rua. Cada dia ele faz um machucado novo e esquece do anterior. A banheira fez de tampinha de garrafa para guardar a água da chuva. Fez torneirinha para escorrer água até encher. Ele não cabe inteiro na sua banheira. Quase pia. É um pássaro grande esse João. Primeiro limpa as patas, depois molha as asas e por último refresca o bico. A construção do ninho demora em média 25 dias, dependendo da ocorrência de chuva, o que influencia na quantidade de barro disponível. O casal de pássaros se reveza na construção, enquanto um fica no ninho ajeitando o barro, o outro busca o material. Na história do pássaro João de Barro, usou diversos objetos para mobiliar sua casa. Grife no texto os objetos que ele usou para fazer o sofá e a banheira. O ninho do João de Barro pode durar muitos anos. Para construí-lo, ele usa barro, que seca com o tempo, pequenos gravetos e palha. Sabendo disso, podemos dizer que o ninho é resistente à chuva? Explique sua resposta. Propriedade dos materiais. O barro, o algodão e a tampinha de garrafa usados pelo João de Barro são constituídos de matéria. A matéria tem características também chamadas de propriedades. Algumas características são gerais, isto é, valem para qualquer material. Por exemplo, todos os materiais têm massa e volume. A massa de um objeto está relacionada à quantidade de matéria que ele apresenta e pode ser obtida por meio de uma balança. Por exemplo, muitos produtos que compramos no mercado vêm com a informação de massa no rótulo. Compare as duas embalagens de produtos representadas a seguir. Qual delas tem mais massa? O pacote de arroz tem 5 kg e por isso sua massa é maior que o pacote de feijão, que tem 1 kg apenas. O pacote de arroz tem mais massa que o pacote de feijão, pois tem maior quantidade de matéria. É comum usarmos o termo peso para se referir à massa de um corpo. Massa é uma grandeza física que pode ser aferida em uma balança e está relacionada à matéria que compõe o corpo. Peso é uma força que age em direção ao centro do planeta Terra. O volume de um objeto está relacionado ao espaço que ele ocupa. Por exemplo, para obter a mesma massa de algodão e de feijão, o volume de algodão será maior, pois ele ocupa mais espaço. Observe o algodão do lado esquerdo e o feijão do lado direito. Ao compararmos 1 kg de algodão com 1 kg de feijão, perceberemos que eles têm a mesma massa, que é 1 kg, mas o volume do algodão é muito maior. Além da massa e do volume, há outras propriedades que são específicas, ou seja, variam de acordo com o tipo de material. Por exemplo, quando colocamos na água, alguns materiais afundam e outros flutuam. Também existem materiais que são resistentes, como a madeira e o ferro, e outros que são frágeis, como o vidro e o isopor. São essas propriedades que definem o uso desses materiais. Eu, cientista, flutua ou afunda na água? Você já reparou que alguns objetos flutuam e os outros afundam na água? Mas será que você consegue adivinhar se o objeto vai flutuar ou afundar apenas olhando para eles? Vamos testar?
Materiais: bacia funda, água, pote de iogurte vazio, borracha, rolha, clipe, chave, lápis, bola de isopor, parafuso. Como fazer? Seguindo as orientações do professor, reúna-se com 3 colegas. No caso, vocês vão fazer vocês, o papai, a mãe e quem estiver em casa, ok? Enchem a bacia com água, deixando um espaço até a borda. Conversem entre si e anotem no quadro abaixo o que vocês acham que vai acontecer com cada um dos objetos quando eles foram colocados na água. Vocês têm que escrever o palpite antes e não depois, tá? Agora testem os objetos, um de cada vez. Escrevam no quadro o que vocês observaram. Tá aqui, ó. Pote de iogurte, o que é que você acha que vai acontecer? E o que aconteceu realmente? Então, vocês vão fazer isso para todos os objetos. Primeiro, o que você acha que vai acontecer e depois o que realmente aconteceu, ok? Quantas previsões do que ia acontecer com os objetos vocês acertaram? Que características dos materiais interferem em sua capacidade de flutuar ou não na água? Densidade. O que define se um objeto flutua ou afunda na água é a sua densidade. A densidade de um material depende da combinação entre massa e volume, ou seja, quanto maior for a massa em determinado volume, maior será a densidade. Objetos cheios de ar, como boias e bolas, são menos densos do que a água e por isso tendem a flutuar. Objetos mais densos do que a água flutuam. No caso aí, a moedinha afundam, gente, desculpa. Objetos mais densos do que a água afundam, tá? No caso aí, a moedinha vai afundar. Quando brincamos com uma bola em uma piscina, ela não afunda porque sua densidade é menor do que a da água. Entretanto, se deixarmos uma moeda cair na piscina, ela afundará imediatamente, pois o material de que ela é feita é mais denso do que a água. No entanto, não é somente a densidade do material com que o objeto é feito que define se ele vai afundar ou flutuar. Também é preciso considerar outros fatores, como seu formato. Por exemplo, ao colocarmos uma pequena bola feita de papel alumínio em um recipiente com água, podemos perceber que ela afunda. Contudo, se fizermos um pequeno barco com papel de alumínio, ele flutuará. Papel alumínio em formato de bola e de barco em um copo d'água. Primeiro, do lado esquerdo, em formato de bolinha, afundou. Do outro lado, em formato de barquinho, ele flutuou. Isso acontece porque na água existe uma força chamada empuxo, que age no sentido contrário ao peso de um objeto. Quanto mais água é deslocada pelo objeto, maior é a força do empuxo. Na situação representada acima, a bolinha sofre um empuxo menor, pois desloca pouca água. Contudo, quando o formato muda para o barco, esse desloca uma quantidade maior de água e o empuxo fica maior que o peso. Deste modo, o papel alumínio flutua. Cientistas, como o navio de ferro flutua? O ferro é um material mais denso que a água e, portanto, afunda. Então, como é possível que gigantescos navios de ferro flutuem no mar? Você estudou que o formato dos objetos interfere em sua capacidade de flutuar. Mas será que isso é válido para todos os materiais? Vamos fazer um teste? Materiais: 2 unidades de massa de modelar e um recipiente com água. Como fazer? Faça uma bolinha com uma das unidades de massa de modelar e coloque-a no recipiente com água. Observe o que acontece. Modele a outra unidade da massa de modelar no formato de um casco de barco ou de uma concha e coloque-a no recipiente com água. Observe o que acontece. O que aconteceu? Como é que você explica esse resultado? Menininha aí tá vendo a bolinha e o outro lá que ela fez. Tá com a cara boa não, né? Mentira, a gente tá observando e tá achando estranho, né? Você sabia? O formato do casco de navios barcos favorece a flutuabilidade porque deixam grande espaço vazio em seu interior, preenchido apenas com ar. Assim, embora o volume do navio seja muito grande, há pouca massa nesse espaço e a densidade do navio, como um todo, ferro e ar, fica menor que o da água. Além disso, o formato do casco permite um equilíbrio entre o peso do navio e o empuxo, assegurando que ele não afunde.
Observe quanto espaço existe dentro do casco de um navio de carga. Se ele fosse maciço, certamente afundaria.